Olá! Sejam bem-vindos à nossa segunda live da série Áreas de Atuação em Comércio Exterior. E hoje nós vamos falar sobre International Trader, o que faz esse profissional? Como se preparar para trabalhar com intermediação, negociação internacional? Quais são os desafios desse profissional? Então, se você tem interesse nesse assunto, se você tem interesse em trabalhar futuramente nessa profissão, fica aqui com a gente, que eu chamei um convidado super especial para conversar sobre esse tema, e é o Cleiton Lima, que é uma pessoa que eu já acompanho ali desde 2020, né? E assim, muita gente, desde o final de 2019, na verdade, tem muita gente perguntando aqui no direct sobre o que faz esse profissional. Já fiz até posts sobre isso. Mas nada melhor do que trazer um profissional experiente para conversar com a gente sobre esse tema. E se você tem interesse, já curta o vídeo aqui, a nossa live. Fala aqui nos comentários. Você tem interesse em saber mais, em se preparar para trabalhar como um International Trader? Conta aqui. Boa noite, Cleiton. Seja bem-vindo. Olá, Tô tudo super bem? feliz, tudo ótimo. Tô super feliz de você ter aceitado o convite para Que bom, compartilhar um eu pouco da também. tua experiência profissional, da tua trajetória, né, pra gente. A maioria que está em início de carreira, então vai aprender muito com você. Para a galera que não te conhece, quem é o Cleiton? O que você faz? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. É um prazer meu também, como a gente já tinha até conversado esses dias atrás, em poder estar participando. É muito bacana ver o crescimento, não só do seu trabalho, mas de outros também que estão usando da rede social para poder expandir o Comex, né? De fato, o profissional, não a profissão em si só, mas o profissional e o que eles fazem no dia a dia, porque a gente vê muito post, né, do desespero das pessoas, as pessoas brincando assim, se atrasar a carga vai parar minha fábrica, mas ninguém sabe de fato Sim. quão real é isso, né, quão sério isso, os impactos que isso tem. Então é muito legal. Bom, como você já falou, me chamo Cleiton, eu sou natural de São Paulo, então eu sou paulista, porém já há muitos anos eu moro em Goiânia e eu não pretendo sair tão cedo. Eu amo a cidade, amo o povo, amo a região, e já há muitos anos a gente mora aqui. Eu sou casado com a Ariane e tenho uma linda princesa chamada Betina, que deve estar assistindo também essas horas junto com a mãe dela, Tá certíssimo. a live. Eu trabalho com o Comex já desde 2010, então eu entrei na área do Comex, acho que não sei, talvez no terceiro para quarto mês de faculdade. Mas logo em seguida tive a oportunidade de entrar como assistente de comércio exterior de uma empresa em Indaiatuba, Nossa. que ela existe até hoje. E, assim, para mim foi um início da minha carreira no Comex foi com o pessoal da empresa de lá. Então, eu entrei extremamente cru, para você ter ideia, eu não sabia o que era o Excel, não tinha nem ideia do que o Excel fazia. Então, aprendi a trabalhar e graças à empresa, eu tive um tutor no Comex. Então, 2, 3 vezes por semana vinha esse profissional, que é um amigo meu hoje, é um contato que eu tenho hoje no Comex, até hoje, e ele vinha, ele me ensinava. Então, eu era bombardeado de informação de comércio exterior durante o dia no trabalho e bombardeado de informação à noite na faculdade. Uhum. Eu acelerou muito meu aprendizado dentro do comércio exterior. Então, eu até te perguntei na hora que a gente estava conversando se você fez o tecnólogo, porque o curso em si ele é bem o beabá. Então, assim, isso daqui é uma invoice, isso aqui é um BL, isso daqui é um packing list, funciona assim. Bom, ponto. E aí você Isso. chega no mercado de trabalho, cara, beleza, eu já acabei de ver isso na faculdade, então a invoice é desse jeito, real. Então funciona dessa forma, as informações são essas. Então, assim, pra mim eu suguei muito essa informação e tirei proveito. Tanto é que eu saí dessa empresa, que hoje em dia ela era bem maior do que quando eu entrei, mas ela começou, por exemplo, no fundo de quintal. Então, eu cuidava da importação de fio cru e no interior de São Paulo. Ele virava tecido e esse tecido ele virava cortina para divisórias de leito hospitalar. Então, são coisas que assim, a gente nunca imaginou. Você ia no hospital, a última coisa que você pensa é que a cortina da divisória é produto importado. Uhum. Então, eu cuidava dessa parte e
E foi um dos primeiros contatos que eu tive também com vendas, de poder vender para a Argentina, por exemplo, essas cortinas para o pessoal poder revender no mercado local, né? Uhum. Oferecer para os hospitais lá. Então foi o primeiro contato assim real que eu tive com Comex. Eu conheci a área de despacho, eu conheci como funcionava, acompanhamento, expedição. Depois eu até mando um link para você. Na época teve uma matéria da pequenos negócios e grandes empresas, né? Não. Pequenas empresas, grandes negócios. Pequenos negócios. Isso, esse daí, da Globo. Uhum. E aí também foi o primeiro choque assim, que eu tive real dentro de uma indústria, né? Então, o pessoal chegou, não, vamos, o tema é de comércio exterior, então a gente vai falar com o responsável. Aí eu fiquei assim, tipo, caramba! Gente, eu não consigo, uma hora lá eu consigo falar em público, participar de uma matéria da Globo, né? Então, assim, foi bem bacana, foi algo que ajudou, inclusive, na faculdade. Foi uma matéria que eu apresentei como TCC, então, assim, foi bem bacana. Foi um aprendizado muito bom. Tanto que me levou a sair de lá. Na época, a gente estava para casar, para entrar numa multinacional. Então, eu dei um salto muito grande, profissionalmente falando, de uma empresa nacional, né, brasileira, para uma multinacional. Então, foi onde eu, de fato, amadureci no Comex, como portar, como falar, como se apresentar, como apresentar um projeto. Eu cuidava na parte de importação, porque o início da minha carreira inteira foi com importação. Então, tudo que você puder pensar de bom e de ruim, eu sofri com a Impo. Né? A Expo você sofre também, mas não é nem perto do que as pessoas sofrem quando tem importação. Nossa. Mas foi legal, porque foi bem diferente. Por exemplo, eu saí do mundo do tecido para ir para o mundo automotivo. Então eu importava bobinas de 13 toneladas, 15 toneladas, 17 toneladas para a indústria, para poder fazer o HB. Foi quando começou a produção do HB no Brasil. E foi tudo muito diversificado também, né? As áreas assim, que você atuou. Tudo. Na importação foram muitas, de verdade. A roupa, importei roupa da China, importei bobina, como eu falei, importei talher, artigos para hotel, bar e restaurante. Assim, na Impo você faz de tudo. Sim. Né? Então, assim, quem tem vontade de ter interesse em trabalhar com importação, se prepara, porque o mundo é o seu limite. E é muito BO também, né? Tem lá fora, tem muito problema também. Não, demais. Antes de entrar no comércio exterior, eu fui professor de inglês. Então, o fato de falar inglês foi que me impulsionou a fazer o Comex, porque eu não pensava em fazer nada além disso. Né? Eu queria poder falar assim, como que eu posso usufruir o inglês sem ser professor? Não, surgiu o mundo do comércio exterior. Então, isso daí foi algo que me impulsionou bastante a entrar na área. Então, dessa minha transição de Impro para Expo foi justamente nessa fase, ou vai ou racha no comércio. Assim. Tanto é que tem um ditado que o pessoal fala muito na área, que é o comércio exterior, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, não tem como você falar assim, eu gosto mais ou menos de Comex, não. Ou você gosta muito de Comex, ou você gosta muito pouco de Comex. Assim, verdade. Você pega um amor muito grande pela área. Por mais que seja muito burocrático, de fato sabe? A responsabilidade, por exemplo, de você analisar um NCM corretamente na importação é muito grande, porque se você analisar ela errada, se você passar a informação errada, na hora de traduzir, por exemplo, o produto, isso afeta diretamente na liberação da sua carga. Então, assim, é uma responsa que te faz, assim, questionar. Vale a pena atuar? Não vale a pena atuar, mas aí você começa a pensar assim, eu tenho contato com gente do mundo inteiro, sabe? Amanhã eu tenho que ligar para um cara na Alemanha, que é muito gente boa. E aí você ficava assim, cara, mas aí na sexta-feira, se eu ligar depois das 10, eu não encontro mais ele, porque culturalmente falando, eles vão embora à tarde. Então, não é que nem o brasileiro que fica das 8 às 6 ou às 8 às 5 de sexta-feira. E Cleiton, tem gente falando aqui que vai começar a cursar e tá ficando com medo. Não, gente, não precisa ter medo. Comércio exterior é um mundo muito grande, tá? A gente está falando só de uma pequena porcentagem do que é o de fato o comércio exterior. É muito grande, muito grande. Tem profissionais na área que... O próprio Felipe mesmo, que entrou agora há pouco, ele vive na China. Isso é fantástico. Quando eu conheci o perfil dele, eu sempre achei o máximo. Ver, cara, uma empresa brasileira atuando em terras estrangeiras, sabe? E com muito êxito, porque o trabalho dele é muito massa, é muito legal de ver.
os embarques, o desenvolvimento do mercado, levando o produto brasileiro para colocar na prateleira de mercados chineses. Então, assim, é legal. O comércio exterior ele é muito amplo, mas assim, faz parte. Eu acho que qualquer área você vai ter os seus desafios, Sim. entendeu? Isso aí é normal. Massa. Não, e ver também, e ver que você contribuiu, que você foi o responsável por ajudar aquela empresa a atuar no mercado internacional, exportar seu produto, a importar para ter mais qualidade, competitividade, enfim, isso é muito gratificante também, né? Então vale muito, muito a pena. Demais. Eu brinco com a minha esposa direto, falo assim, você lembra quando a gente trabalhava na Hyundai? Eu era o cara responsável que trazia o aço que faz esses carros que estão andando na rua hoje, sabe assim? Tipo, e de fato foi, porque eu fui dos primeiros foi quando a empresa iniciou o trabalho dela no Brasil. Então, eu posso dizer que de fato saiu da minha mão todo esse processo industrial, sabe? Então, é muito legal. Você carregar isso com você é gratificante. Não vai, assim, não é algo que me vanglorie ou vai me ajudar em absolutamente nada. Mas, historicamente, profissionalmente falando, é muito bacana, é muito legal. Sim. Entendeu? Então, isso foi o início da minha carreira, né? O que me moldou para o Comex foi isso daí. Sim. E assim, por que eu acho importante a gente falar sobre como foi essa trajetória, esse início? Porque a gente pode ver que você se tornou um profissional muito completo, né? Que a gente já comentou. Então, conhecer todas as etapas de cada operação, tanto exportação como importação, entender de mercados diversificados, né, de várias áreas, tudo isso é importante para a sua atuação como international trader, né? Aproveita e fala para a gente um pouco o que faz exatamente esse profissional. Então, na minha área, hoje, eu trabalho com agronegócio. Então, o que a gente vê muito de divulgação porque o Brasil exportou bilhões e bilhões de produtos do agro, entre milho, soja e muitos outros, feijão, pipoca, é um mundo muito grande. Então, eu atuo hoje numa empresa chamada Gebras Alimentos, a gente é especializado em gergelim, e para mim também foi uma grande surpresa, porque eu não sabia que o Brasil, até alguns anos atrás, era produtor desse grão, né? Porque você pensa assim, gergelim, ele vem no pão, ponto. Você vê o gergelim no pão do McDonald's, sabe? Do Burger King. Mas é um mundo muito grande, mas muito grande mesmo. E ele é extremamente consumido no Oriente Médio. As pessoas consomem muito porque ele é a base da alimentação deles, assim como o nosso arroz e feijão é aqui no Brasil. Então, a minha atuação dentro da empresa é a abertura de mercados. Então, eu tenho como objetivo colocar a cara da empresa lá fora. E isso daí é um trabalho que eu já venho fazendo uns 2 anos e meio, mais ou menos, com essa empresa, mas já faço isso, já tem já deve ter uns 5 para 6 anos que eu faço esse tipo de trabalho. Então, a minha transição da importação para a exportação foi justamente essa oportunidade que eu tive de trabalhar numa empresa de milho, também algo que eu nunca pensei que eu atuaria, né? E você pensa assim, milho a gente come em casa. Então, eu não fazia ideia do volume grande, imenso, que tem o mercado brasileiro para exportar milho. Então eu entrei eu era como um vendedor interno da empresa. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida, nunca tinha oferecido nenhum tipo de produto, e lá eu pude aprender de fato como apresentar um produto a alguém que não te conhece, nunca te viu, e nessa apresentação, nessa conversa, nessa troca de diálogo, vamos dizer assim, nessa formação de amizade até. Tem muitas pessoas que, quando eu iniciei minha carreira, até hoje são contatos meus pessoais, que foram meus clientes, são até hoje clientes, na área que eu tive que me apresentar. Falar, gente, olha, eu sou novo na empresa, a gente trabalha com esses tipos de produto, eu sei que você consome esse produto, eu gostaria de me oferecer esse produto para você fazer uma compra. É basicamente isso, né? Então, assim, a gente tem esse papel de pegar um produto, hoje no meu caso o gergelim, e apresentar ele a novos clientes, e clientes já recorrentes, clientes antigos, a ofertar e vender. Então, a realização da venda desse produto, né? Então, e assim, gente, foi igual a gente conversou mais cedo, né? Você só aprende quando você coloca a mão na massa. Então,
como que você forma para fazer isso? Você tem que bater a cabeça na parede, tem mesmo, tem que pegar o telefone, ligar, ouvir o não, ligar de novo, ouvir outro Sim. não, ligar de novo, até a pessoa certa falar assim, não, beleza, me manda uma amostra, já é assim, tu já abriu a porta, entendeu? Já entrei, vamos dizer assim. Agora é trabalhar a pessoa, o relacionamento. Então, eu falo muito que eu prezo muito pelos relacionamentos das pessoas nas quais eu faço negócio e as pessoas nas quais eu não faço negócio ainda. Então, às vezes tem muita gente que eu não tenho venda, por exemplo, realizada, mas são pessoas que me consultam quando estão com dúvidas, que conversam comigo assuntos totalmente aleatórios, Uhum. até a gente criar uma confiança a ponto da pessoa falar assim, não, ok, Cleiton, me manda uma proposta, vamos avaliar para ver se está dentro do que a empresa espera, o produto e tudo mais, até a gente de fato fechar a venda. Então, Sim. o trabalho ele consiste tudo nisso, desde o início, acompanhamento na fábrica até a chegada e a aprovação do cliente, porque assim, não basta a gente vender, Uhum. tem que vender, garantir que ele embarque, esperar a chegada no cliente, garantir que o cliente esteja satisfeito com o produto. Então tem todo Sim, um leque é muito muito grande de... além do que fazer assim a ponte entre compra e venda. É todo um processo, Sim, são várias etapas, né? Você tem que realmente estar preparado, porque não é simples o processo de venda e compra internacional. É complexo, né? E você precisa estar preparado para os imprevistos, né? Para os desafios. Aí, inclusive, queria até que a gente comentasse também quais são as principais dificuldades, né? Assim, estava comentando com você. Eu fiz em 2015, 16, eu fiz o curso técnico em comércio exterior. O técnico é nível médio, né? Não era uhum, graduação. Eu fazia na época relações internacionais e comecei a atuar já na área a partir do curso técnico, então já tinha ali uma noção básica das operações, enfim. E aí eu também ia estudando por fora, né? Porque só o curso, só a faculdade nunca é o suficiente. A gente sempre tem que ir claro, atrás de cursos complementares, mas principalmente buscar experiências em que a gente vai ter aquele conhecimento na prática, porque assim a gente consegue aprender muito mais, né? Que a gente conversou no início. sim, Então, quando a gente consegue aplicar um determinado conhecimento, a gente absorve cada vez mais aquilo e consegue, de fato, aplicar no mercado. E eu comecei a trabalhar com intermediação, né, de fazer, mas era muito de fazer, era mais simples, né? Até pelo meu nível na época, de fazer essa ponte entre compra e venda, principalmente o contato, né? Então, fazia uhum, essa intermediação. E era um pouquinho complicado, porque, bom, eu era mais nova. Tem muito essa questão também da atuação das mulheres, principalmente quem é mais nova, né? Porque você não tem tanta credibilidade, você não tem muita experiência. E assim, você não pode errar, né? Porque dependendo do erro, são milhões aí que as empresas perdem, ou o prejuízo é muito grande, né? uhum, Então, o que foi que eu fiz? Por ser realmente muito desafiador, eu não me uhum, senti, e aí compartilhando com vocês, né, uma experiência pessoal, não me senti apta, não me senti assim preparada realmente para atuar. Então, o que foi que eu fiz? Eu recuei, né? Na época eu tinha um parceiro, e a gente trabalhava junto, e aí eu decidi, não, eu vou recuar um pouco, vou me preparar melhor, né? Buscar mais capacitação técnica, conversar com outros profissionais, porque na época eu não tinha todo esse network que eu tenho hoje, né? E tenho muito graças à proatividade, aí atrás de chamar as pessoas, né? sim, Inclusive, eu não conheci o Cleiton, 2020, eu acho, mandei mensagem para ele. E aí, nisso, a gente mesmo que seja um contato superficial inicialmente, né, por redes sociais, LinkedIn, mas é importante você ser proativo e entrar em contato com as pessoas que podem ser potenciais parceiros, potenciais clientes, sim. enfim. Então, para mim, foi um desafio. E para você, como é que foi? Como é que está sendo? Quais são os principais desafios do dia a dia? Algumas dificuldades específicas assim que você já teve? Ó, das coisas que eu já passei no Comex, eu acho assim, algo que me impactou muito profissionalmente foi logo no início, e isso daí para mim foi um banho de água
assim, um banho de gelo. Não vou nem falar de banho de água gelada, foi próprio gelo mesmo. Que eu trabalhava nessa empresa da cortina de hospitalar, e na época entrou um diretor novo. Eles venderam uma parte da empresa e entrou um diretor comercial. E esse diretor comercial ele começou a chamar um por um do departamento comercial em geral para poder conversar e aí ver qual que é a expectativa da pessoa, e ver como é que o que a pessoa pretende no futuro e tudo mais. Ele estava fazendo, vamos dizer assim, um feeling de como que era cada funcionário da empresa, do departamento que ele ia comandar. Quando chegou a minha vez, na época eu estudava ainda, fazia facul, então assim, eu imagino que muitas pessoas passam por isso, que é ter que trabalhar o dia inteiro e à noite tu ter que trabalhar mais ainda na faculdade, e aí dobrar a noite às vezes por causa de trabalho, final de semana e tudo mais. E no meu caso, essa empresa ela ficava numa cidade ao lado onde eu morava, então assim, eu acordava muito cedo, dormia muito tarde, então naturalmente do ser humano você ficar meio grog de manhã, você ficar um pouco devagar, é fato, cara. Uhum. E ele chegou pra mim e falou assim, Cleiton, cara, você é uma pessoa... Eu vejo um semblante muito cansado em você. E eu só ouvindo. E eu vejo assim, e do jeito que você está trabalhando, do jeito que você atua aqui, eu vou te falar, eu garanto que você nunca vai entrar numa empresa multinacional. Desse jeito. Então, tipo assim, imagina você tomar umas pedradas dessas, sabe? Uhum. E aí eu falava, e a conversa foi, o bate-papo, e eu levando numa boa. Aí no final ele falou assim, você tem alguma coisa para dizer? Eu falei assim, não, depois dessa, meu amigo, a partir de mim falar alguma coisa, esquece, posso ir embora? Fui embora. E aí, cara, isso pra mim foi assim, eu tomei uma rasteira muito grande. Uhum. Porque como profissional, como início de carreira, ouvir de alguém que tem muitos anos de carreira, que esse tipo de coisa, aí na época minha esposa, a gente namorava, comentei com ela, ela falou assim, cara, não leva pro pessoal, sabe? Essas coisas acontecem, tem gente que não, cara, você não vai agradar todo mundo. O importante é você com a dona da empresa, que foi a pessoa que te contratou. O restante, esquece, leva. Uhum. Aí eu falei pra ela, beleza. Tanto é que, pasme, né? Saí de lá para ir para uma multinacional. Então, assim, você vê que o início para mim foi muito desafiador. E de fato, porque assim, você é muito novo e você não sabe o que esperar. Então você começa a se espelhar nas pessoas e tem gente que de fato não vale o espelho, sabe? Que carrega. Então ela só reflete aquilo que ela é mesmo, ponto. E aí eu aprendi, eu falei assim, eu preciso mudar primeiras vezes minha postura. Então vamos começar a mudar um pouco a conduta. Não tem como mudar minha realidade fora da empresa, porque ainda era aquela realidade, mas beleza. Então isso para mim foi um dos maiores desafios a ser vencido no início da minha carreira, foi esse. Agora dentro do Comex mesmo, cara, eu acho assim, vamos falar assim, ó, o idioma é um desafio, isso para todo e qualquer um que é brasileiro, que quer trabalhar com comércio exterior e não teve uma oportunidade, por exemplo, como eu tive, que eu fui muito grato, sou grato até hoje, de poder ter crescido nos Estados Unidos. Então eu fui para lá com 6 anos de idade, toda a minha base de alfabetização foi feita em inglês. Então, eu sempre entrei para o mundo do comércio exterior sabendo assim, ó, se eu for ter que, vamos falar assim, dentro de uma competição entre outros profissionais, pelo menos na área de inglês, eu sei que eu me garanto. Posso ficar tranquilo que eu não vou ter problema. Termos e produtos, essas coisas, vocabulário, você cresce. Isso aí você aprende, é normal. Mas a base mesmo estava tranquila. Então, para mim, eu vejo muitas pessoas com déficit muito grande no Comex com inglês. Não quer dizer que você vai falar inglês o dia inteiro. No meu caso, hoje praticamente todo o contato que eu tenho fora do Brasil é inglês, e o pessoal tem que falar inglês mesmo, a não ser quando é espanhol ou algum outro idioma. Mas no meu caso, o que eu falo mesmo é inglês e espanhol. Agora, fora isso, eu acho assim, que a pessoa tem que entrar no ritmo, sabe, para vencer. Esse é um dos maiores desafios, e você só consegue vencer esse desafio quando você, de fato, se dispõe a isso, sabe? Eu vejo muita gente saindo de faculdade, doida para fazer pós-graduação, fazer uma especialização, para poder se aprofundar e entrar em MBA e tudo mais. Só que a pessoa não fala um A de inglês. No mercado lá fora, no mercado, independentemente da área que você atuar, se você não fala inglês, no mínimo, hoje, 2022,
Você pode ter pós-graduações à vontade. Tem muita gente que tem e perde vaga, perde oportunidade por conta do inglês. Sim, inclusive, Entendeu? esse era um outro ponto, né, que eu queria que a gente conversasse sobre como se preparar para trabalhar com essa profissão. Então, o inglês a gente sabe que é essencial. Porque, assim, por mais que o Essencial. contato não seja diário, que você não fale inglês diariamente, dependendo da atuação da empresa, dependendo de quem são os seus clientes, enfim. Mas o comércio exterior em si, né, você lida com documentos que estão em inglês, né, são e-mails que você recebe, que você precisa enviar, que precisa tá em inglês. Então, isso assim, o básico, né? Isso quando a empresa não atua em outros mercados, em que você precisa também, que é essencial que você saiba o espanhol, o francês, o mandarim. Meu inglês, eu tô trabalhando, eu faço curso, eu assisto as coisas tudo em inglês, tento assim correr atrás, né? Para mim agora já era para o meu inglês estar bem mais avançado, Uhum. mas eu acredito que nunca é tarde. A gente precisa correr atrás enquanto é tempo, né? Até Não, hoje, do jamais. que eu já trabalhei, tive ali o inglês básico ali, a gente consegue se virar, né? Já trabalhei muito com os países da Angola, com Portugal, que falavam. O meu contato com cliente, com parceiro, fornecedor, era em português, mas os documentos, né, os e-mails para formalizar, enfim. E é isso. Para você, já vi que teve gente aqui que falou que está com dificuldade no inglês, nunca é tarde. Agora, o importante é você Não. se dedicar, porque esse é um ponto muito crucial nessa profissão. Né? Sim. E o que mais, assim, Cleiton, a gente pode fazer para se preparar para atuar como international Olha, trader? eu acho assim, uma das coisas muito importantes para a área é você saber de fato conhecer o produto que você quer oferecer. Você pode oferecer todos os tipos de produto. Então, eu tenho uma garrafa, você quer comprar? Eu tenho um mousepad, você quer comprar? O diferente é você falar de fato, ó, eu trabalho com garrafa da térmica, ela faz isso, ela não faz isso, ela vem. Então, você conhecer o produto afinco de verdade que você quer oferecer para o cliente lá fora e se preparar com base nisso, sabe? Porque as pessoas lá fora já são muito preparadas, já são assim mega preparadas mesmo. Eu falo porque quando eu comecei a trabalhar com gergelim, eu nunca tinha pego um gergelim na mão, vamos dizer assim, para poder de fato oferecer. Então as pessoas começam a vir com perguntas técnicas, informações adicionais, coisas que no seu cotidiano você não vai ver. Não são informações, por exemplo, que você encontra no mercado, que você no seu dia a dia, sabe? Então, você conhecer muito bem o produto que você está atuando, até mesmo no início, você entrou numa empresa como eu entrei do milho, para poder vender o milho, eu tive que aprender do milho. Sabe, as partes do milho, o que o milho faz, qual a utilização do milho, porque a gente pensa assim, milho é para ração ou é para fazer pamonha. Então, você se especializar no produto te dá uma vantagem muito, muito boa frente aos seus concorrentes, porque você sempre tem que pensar assim, ó, você nunca vai ser a única indústria do mercado. Assim como você nunca vai ser o único profissional. O que vai te diferenciar de um para o outro é o conhecimento que você tem frente àquele profissional. Entendeu? E muitas das vezes absorver também do próprio profissional que é seu concorrente. Isso daí é uma forma de você se preparar. Eu fiz muito isso também, de tentar e conversar com outros traders que ofereciam, por exemplo, na época, o mesmo produto que eu, mas o cara tinha 30 anos de mercado. Então, assim, 30 anos de bagagem que você pode absorver e usar isso a seu favor, entendeu? Conhecimento. Então, isso daí, para mim, tá entre os top, vamos dizer assim, os top duas coisas que você precisa se preparar. De fato, ter o domínio do idioma, e aí eu falo muito, bato muito na tecla do inglês, porque assim, fora do Brasil, o inglês é o que predomina. Qualquer outro país, sabe? São poucos países lá fora que dão menos valor ao inglês, vamos dizer assim. Ainda mais na negociação. Então, o inglês, tem gente que foca assim, beleza, vou focar no francês, show. Só que isso te limita até um determinado ponto, né? Então, tu não vai falar francês, por exemplo, com alguém que mora na América Central, sabe? Nos Estados Unidos, por exemplo. O máximo que vai ser, por exemplo, na Europa, são países que são colonizados. Canadá, você consegue falar. Então, assim, o inglês já é qualquer outro lugar. E isso também, pelo menos no meu caso, o inglês foi abrir de portas. Então, assim, a oportunidade que eu tive
de poder viajar para fora foi por conta do inglês. Não foi tanto por conta do conhecimento do produto, mas porque aonde eu estava atuando dentro da indústria não tinha quem falasse inglês fluente. A empresa precisava de alguém para falar inglês fluente. Então, quem que foi o primeiro e o único nome que foi chamado? O meu. Então, isso daí foi algo assim que abriu portas. O inglês não é só para o dia a dia do trabalho, sabe? São para oportunidades. Às vezes você perde a vaga de um trabalho que vai te pagar um salário 3 vezes mais do que você ganha hoje, porque você não tem o inglês a nível que a empresa precisa, sabe? Então, isso daí. E fato, produto. Independentemente se você quer vender carne, se você quer oferecer feijão, se você quer oferecer açaí, se você quer oferecer uma panela, você precisa entender real do produto que você está oferecendo. Para não chegar na hora e travar, né? Verdade. E aquilo também, às vezes, a gente, para quem está iniciando, acaba focando em fazer curso, mas, assim, claro que ter a teoria, ela é super importante, né? Só que essa prática de mercado, você conseguir se comunicar com o seu cliente, com o fornecedor, né? Você conhecer o mercado que você está inserido, o produto. Então, como você falou, de fato, a formação profissional, uma pós, um MBA é importante, mas esses 2 pontos, né, do inglês e o conhecimento de mercado é crucial. Eu queria que você, de um resumo, né, falasse pra gente assim, um resumo, como é o dia a dia do profissional. A gente já comentou de algumas atividades, dos desafios, mas se você for resumir o dia a dia do International Trader, o que é que ele faz? Olha, primeiro, dá muita satisfação para as 2 partes da negociação. Então, tanto quem está comprando, você precisa estar sempre em contato com o seu... Eu gosto de falar seu parceiro, porque clientes você faz muito fácil, parceiros você leva para a vida toda. Então, são assim que eu trato as pessoas que eu faço negócio. Então, você dá essa satisfação para eles de como que está, de fato, o mercado, como que está o produto que ele está comprando, né? Isso daí é sempre bom. Já aconteceu muitos casos de eu ver profissionais, por exemplo, que oferecem o produto e viram as costas. Só voltam depois que está para embarcar e viram as costas de novo. Só voltam quando for cobrar para poder receber o pagamento. Então, você tem que ter sempre esse contato. E ele é diário com seus parceiros, seus clientes lá fora. E também a ponta de cá, obviamente, na indústria. Então, eu tenho que dar satisfação de como está as negociações. A gente tem metas a serem batidas de venda, de volume de venda. Então, sempre tem que estar indo atrás, por exemplo, de cotação de frete. A gente sabe que o cenário hoje está um caos, ainda mais para quem trabalha com comércio exterior. Você tinha até comentado dos desafios. Os maiores desafios que a gente enfrenta hoje é conseguir o booking. Só que você consegue o booking, não te garante que vai embarcar, porque se você precisa do container, sabe? Então, assim, e mesmo às vezes com os dois, o container e o booking, não é garantido que você vai embarcar. Pode ser que seu produto seja deixado de lado. Então, esse tipo de feedback, e sempre estar atento a esses acontecimentos é o que faz fluir meu dia a dia, sabe? E hoje a gente está, vamos dizer assim, que a gente está mais tranquilo, porque a gente está em época de entre safra. Então, o pessoal vai começar a plantar agora para a gente começar de fato, vamos dizer assim, trabalhar a partir do 2º semestre. E aí é onde começa a vir o tsunami de trabalho a ser feito diariamente. Mas no dia a dia é isso, a gente tem que sempre estar antenado no que está acontecendo no Comex, dar a devida satisfação. Então hoje eu respondo muitos e-mails, eu faço muitas ligações, justamente para poder deixar todo mundo a par do que está acontecendo dentro dos processos que a gente está fazendo de venda. Então, quem está recebendo lá e quem está vendendo aqui. No meu caso, é a diretoria da empresa, né? Fala um pouquinho pra gente, brevemente, sobre as viagens, né? Que você já fez para fechar a negociação. O que você fez? Tem muita gente que vislumbra muito, né, a questão das viagens internacionais, porque acha que vai conhecer os países, mas como é que funciona exatamente isso? Então, eu demorei 7 anos de trabalho para poder ter a primeira oportunidade de viajar para fora. E como eu te falei, o inglês foi o que abriu essa oportunidade para mim. Porque a empresa ia participar de uma feira em Dubai, da Go Foods, que inclusive acontece agora, daqui os próximos dias lá em Dubai. E não tinha quem
falasse o inglês para de fato levar o produto da empresa para o pessoal daquela região. Então, das viagens que eu fiz, 90% foi para participar de feiras internacionais como expositor. Então a gente até brincou assim, as pessoas acham que você vai viajar, você acha que você está de férias, mas elas não têm noção que você fica em pé no stand das 9 da manhã até as 8 da noite, atendendo as pessoas. Então, assim, raramente você tem a oportunidade de sentar para descansar. Então é gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo, e aí entra o inglês. Então você fica o dia inteiro falando inglês. Então eu tive essas oportunidades para poder atuar de fato e apresentar o produto. Então, foi aonde eu cresci também como trader da empresa em vendedor, em ser vendedor. Porque a partir do momento que você vende um produto sem conhecer a pessoa, te dá vamos dizer assim, uma confiança muito maior para você vender quando você está vendo a pessoa. Uhum. Sabe? É porque facilita muito o trabalho. Sim. Então eu tive essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de ir para Dubai algumas vezes. Tive também na Anuga, na Alemanha, que para mim foi um realizar de sonhos, tanto pessoais como profissionais, participar dessa feira. Eu já cheguei aí também para o Japão. Então eu participei da Foodex no Japão, que é uma feira para o porte do país até bem grande. E de lá eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul. Então, assim, foi bem corrido essas viagens. Então, assim, a gente fica 15 dias fora, mas, assim, gente, são 15 dias trabalhando, sabe? Igual eu falei para vocês, a gente tem pouco tempo depois de todo o trabalho para poder fazer algo dentro do país em relação a conhecer, cultural, tudo mais. Só que também a gente saía de lá e ia pro hotel responder e-mail e ver como é que estava o andamento dos embarques. Então, assim, não para, sabe? É legal, é bacana. Eu acho, assim, são oportunidades únicas e eu torço muito para que as pessoas consigam realizar isso, quem tem esse desejo, mas saiba que não é todo glamour. A gente até estava brincando aqui do lado, né? É legal, mas a hora que aperta, sabe? Então, assim, você participa da feira, e a gente tinha um lema na empresa, e eu levo até hoje isso para sempre o lugar onde eu vou. Você participa de uma feira, você tem que trazer vendas dessa feira para justificar uma ida no ano seguinte, sabe? Porque às vezes as pessoas acham assim, você faz captação de cartões e não gira, não faz venda. Então é uma feira que virou um fracasso para a empresa, sabe? Então, para não deixar esse fracasso acontecer, é onde o trabalho real começa a ser feito quando você volta para a fábrica. Então, aí sim, você vai entrar em contato com todos os cartões que você pegou, e são assim, bolos e bolos de cartões, para poder, de fato, apresentar mesmo o produto e seguir com vendas. Então, é legal, mas não é glamouroso quanto as pessoas pensam que são, veem nas fotos, né? Cleiton, muito obrigada mesmo pela tua participação, por contribuir um pouco aqui com a gente, né? Eu aprendi bastante, acredito que o pessoal também. Obrigada para você que participou e principalmente para você, Cleiton, que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para conversar aqui com a gente. Não, eu que agradeço, foi um prazer. Igual eu falei, você está de parabéns. Então, tem muitos desafios, você sabe o que você enfrenta. Inclusive, eu até comentei com a minha esposa, eu falei assim, ela esqueceu o notebook dela no aeroporto, cara, como é que faz um negócio desse, sabe? Então, assim, são desafios que a gente vive, isso acontece, tá? A gente tem que estar preparado para poder passar por cima. E, de fato, cara, para te parabenizar, porque, assim, o Comex por Amor é algo que vai muito além do que uma página no Instagram, sabe? Eu até comentei com você, então, é algo que vai crescer muito mais ainda. E isso daqui de fato, é só a ponta do iceberg, sabe? Como o pessoal fala, tem muita coisa boa que eu vejo que você vai fazer ainda e expandir o nosso mundo também é muito massa, é muito legal as pessoas conhecerem quem são as pessoas por trás de um simples post, sabe? Às vezes uma foto ou um nome. Então, conhecer mesmo um profissional é o que faz diferença e ajuda a gente. A gente que está no mercado mesmo há muitos anos, quem está começando agora, então assim, poder absorver conteúdo, ainda mais gratuito, como o seu, isso aí não tem preço, sabe? É algo assim intangível. E você tá de parabéns mesmo. Continua assim, que as portas vão se abrir
conforme o fluir do seu trabalho, com certeza. Obrigada mesmo. Eu acho muito bacana porque o comércio exterior, pelo menos nos últimos anos, está se formando uma comunidade de gente que vai se ajudando, né? Porque a gente comentou que não é um mercado muito fácil. Quando a gente compartilha conhecimento, informação, experiência e ajuda outra pessoa, é aquilo, todo mundo vai crescendo, todo mundo vai gerando resultado, né? E é bom para todo mundo. Então, o objetivo é justamente esse, é a gente aprender junto, mas gerar resultado junto também. Então é isso, pessoal. Sim. Muito obrigada. Ótimo. Vou aproveitar também para falar para quem não conhecia a página, tem bastante conteúdo, como o Cleiton falou, conteúdo gratuito, principalmente para você que está em início de carreira. Então, lá no canal no YouTube tem várias dicas. O que você pode fazer para adquirir experiência prática enquanto você está estudando, está na graduação, que isso é super importante, a gente comentou no início da live. Então é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, fica com Deus.